oração da manhã. Coloco-me agora na sua maternal proteção, Mãe de Jesus e minha mãe, não por merecimento, mas por confiança. Entrego todas as minhas necessidades espirituais e materiais em suas mãos. Consola-me e corrija-me. Receba e entregue-me do seu divino Filho tudo o que eu preciso neste mundo e no que há de vir. Mãe da providência, que cuidastes de Jesus e que nunca deixaste nenhum dos teus filhos desamparados, ajuda-me a ter sempre o vinho, a fortaleza e o divino Espírito Santo na minha vida. Assim descanso tranquilo e sereno em seu colo virginal, confiante de que olhas e zelas por mim em todas as horas. Amém. Mãe da divina providência, providenciai. Amado irmão, minha amada irmã, hoje nós ouvimos nessa palavra um pouco sobre o relato da traição de Judas, o que moveu o coração de Judas a trair o nosso Senhor. Judas, o seu nome significa louvor, e ele é contemporâneo do tempo de Jesus. Jesus é o Salvador, o ungido do Pai, escolhido do Pai, e o Judas chamado de Deus para a glória de Deus, mas no coração do Filho a vocação fiel e obediente, e no coração de Judas, de repente tão fechado para Deus e aberto para o seu pecado, se tornou ele causa de traição de nosso Senhor. Os dois, o Senhor Jesus os chamou para fazer parte dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E Jesus amou Judas, amou a tal ponto que colocou ele para fazer aquilo que ele mais bem sabia fazer. Judas era o único discípulo de Judá, e o povo de Judá tinha fama de ser bom administrador. Então colocou Judas para administrar o dinheiro, porque ele poderia fazer isso bem feito. Deus faz isso, Deus nos anima, nos colocando no lugar que devemos estar. Deus nos chama para a nossa vocação, e quando a vivemos em plenitude e abraçamos a nossa vocação, Deus nos anima, por esse amor ao nosso chamado, nos dá a capacidade, a força de vencermos também as nossas cruzes, as nossas provas, e ainda assim nós devemos vigiar para não deixarmos com que as tentações do pecado nos atraia e nos tire da vontade de Deus. Judas não vigiou e deixou com que o pecado da avareza tomasse conta do seu coração. Ele era tão apegado aos bens materiais, ele era tão apegado ao dinheiro, ele era tão apegado a estas coisas, que num determinado momento de sua caminhada, o seu apego, o seu amor à avareza e às paixões, ao consumismo, dominou o seu coração, e ele se tornou então causa de traição para nosso Senhor. Mas a traição de Judas não se deu como nós ouvimos agora no relato deste evangelho, no momento em que Jesus tomou o pão, então o demônio entrou no coração dele. A traição de Judas já começa lá no capítulo 6 do evangelho de João, quando Jesus faz o discurso do pão da vida, e Judas já acha estranho aquele discurso. Estava indo tudo muito bem, Judas estava empolgado com o nosso Senhor, mas quando Jesus começa a deixar claro de que o reino dele não é esse reino desse mundo, Judas já começa a estranhar. Judas queria uma revolução política. Judas queria que o reino que Jesus fosse estabelecer fosse de um governo no poder humano. Quando Jesus vai deixando claro de que reino ele está falando, quando Jesus começa a dizer que o seu corpo será o pão da vida dada aos homens, a frustração já toma conta do coração de Judas. Quantas vezes também nós somos assim? Estamos empolgados com as coisas de Deus, estamos empolgados com Deus, até que Ele começa a mostrar que aqueles planos que estão no seu coração não são os planos que nós achávamos que Deus realizaria. Estamos caminhando confiante de que Deus fará na nossa vida aquilo que esperávamos. E quando Deus vai dando sinal de que os caminhos e que a cruz que nós deveremos enfrentar são diferentes do que nós esperávamos,
o nosso coração começa a se decepcionar com a fé, se decepcionar com Deus. Ali começa a traição de Judas. Depois nós vemos Judas falando sobre o dinheiro, dizendo que poderia, foi o evangelho de ontem, gastar estas moedas com os pobres, e está sendo desperdiçado esse perfume nos pés de Jesus. Aquela mulher que, sem saber, inconsciente, unge o corpo do Cristo como alguém que já foi entregue na cruz, como um corpo que já foi sepultado, uma tradição dos judeus. Mas Judas não é capaz de enxergar a beleza daquele ato, porque a avareza já havia tomado conta do seu coração. E por isso o evangelista diz, não que ele amasse os pobres, mas o seu apego ao dinheiro falou mais alto e o tornou cego. Podemos comparar essa traição de Judas a inúmeras pessoas que ainda hoje criticam a igreja de Deus, achando que se gasta demais. Para que tudo isso? Por que a igreja precisa disso? Por que a igreja não dá tudo para os pobres? Por que precisa ter essa beleza, o altar? Por que gastar com essa toalha? Por que não dá tudo? Não porque amam os pobres, dizem isso porque são invejosos. E se tivessem aquilo que a igreja tem, não dariam aos pobres, pelo contrário, seriam apegados aos seus bens materiais. Nosso Senhor, que rejeitado pelos homens, teve que nascer na gruta e numa manjedoura, continua rejeitado pelos corações avarentos, traídos por aqueles que pensam na riqueza e que querem ainda consagrar e trazer o seu corpo disfarçado no véu da pobreza. Na verdade, é o seu apego, sua avareza, sua inveja. Ali as palavras de Judas representam ainda inúmeros homens que hoje em dia acusam porque não acham que nosso Senhor mereça o que Ele tem de melhor. O Deus que criou todas as coisas não merece o melhor de todas as coisas. Em nome dos pobres, há muitos corações como o de Judas, escravos do consumismo. Vai ganhando força no coração e na alma de Judas a traição. Até que então, naquela noite santa, Jesus tomando o pão em suas mãos, naquela noite santa, Judas também vai tomar o pão quando o Senhor diz que um deles há de trair, comovido, porque Jesus amava Judas. Jesus sabia o que ele faria. Jesus sabia qual era a dureza, a luta do coração pecador de Judas, como sabe também os nossos pecados. Mas Jesus o amou e o amou até o fim. Mais uma vez Jesus dá uma chance a Judas, porque no momento de tomar o pão é a hora que ele revela. Porque foi no discurso do pão da vida que Judas começa a se decepcionar com os planos de nosso Senhor. Jesus está comovido, porque está dizendo que está dando mais uma chance para que ele não se decida pelo pecado, mas que se converta. Mas o apego do coração de Judas é tão grande que ele decide que a vida de Jesus vale 30 moedas. Ele decide que o corpo do Senhor não vale todo aquele óleo, aquele perfume gasto. E pior ainda, decide que a vida de nosso Senhor custa apenas 30 moedas. Então, Jesus toma o pão e diz que aquele que há de trair está tomando o pão. Perceba, amados irmãos, como Jesus amava Judas, que os discípulos nem se deram conta de quem Jesus estava falando. Será que sou eu? Ninguém sabe quem é o traidor, mas ninguém se exime da culpa de o trair. Hoje também o Senhor diz, um dos meus há de me trair, porque ninguém sabe quem é o traidor, mas ninguém se exime da culpa, porque nós somos pecadores, porque nossas lutas diárias contra as nossas infidelidades, contra os nossos pecados, nos tornam tão quanto Judas, suscetível de trairmos também nosso Senhor. Será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Jesus está diante do altar,
naquela noite da quinta-feira santa, o mesmo Senhor que lavou os pés, que serviu, que parte o pão e que institui o ministério do sacerdócio, da Eucaristia, está em torno dos seus, dizendo: um há de me trair. Será que sou eu? Será que não somos nós os traidores, que por causa dos nossos pecados, por causa do apego aos nossos pecados, somos infiéis aos planos de Deus? O apego dos nossos pecados nos faz também sermos traidores, nos entregando aos nossos erros, aos julgamentos, aos apontamentos. Será que não somos nós os mesmos que levantamos os ramos e depois damos o beijo da traição? Nosso Senhor Jesus Cristo o amou. Comovido e cheio de compaixão, diz com seus olhos lacrimejando: um de vós há de me trair. Será que sou eu? Todos se perguntam. E Jesus diz, dando uma chance a Judas: é aquele que pega o pão comigo. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus já havia anunciado que o seu fim era a morte na cruz, o avarento precisa tirar proveito de alguma maneira. Já que ele vai morrer, já que ele quer morrer, que eu ganhe pelo menos 30 moedas. Foi esta avareza, foi esse apego ao dinheiro que levou Judas a tirar proveito da morte de nosso Senhor. Por amor às coisas do mundo, ele o trai. Jesus, com paciência, trata bem Judas e permite até o último instante que ele lhe dê o beijo. E ele faz isso sem ódio, porque no coração de nosso Senhor só existe amor. Ele faz isso porque a porta do coração de Deus está aberta para perdoar, para a misericórdia. Mas Judas prefere entrar na porta da infidelidade e escolhe então o beijo. Diante, amados irmãos, desta escolha de Judas, só vai restar a aflição e a dor, e por isso que ele sofre tanto. Diante da escolha de Judas, o desespero toma conta do seu coração um tempo mais tarde, porque ele, consciente, preferiu ao pecado do que a graça de Deus. Jesus é a luz, mas Judas preferiu as trevas, e por isso sua traição se consome nas horas da noite. Estamos, amados irmãos, nesta Semana Santa hoje, nos lembrando dos beijos que demos. Você pode escolher se nesta semana quer beijar os pés como Jesus que serve, ou se quer beijar o rosto de nosso Senhor como Judas que trai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.